Está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 4, o seguinte: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Meu irmão, minha irmã, os filhos, mesmo nascendo do mesmo ventre e sendo gerados pelos mesmos pais, não são iguais. Cada um tem suas peculiaridades. Para educá-los, precisamos adotar os mesmos princípios, mas nem sempre usar os mesmos métodos. O que pode ser pesado demais para um, pode ser leve demais para outro. Comparar os filhos, portanto, é uma atitude imprudente. Exigir dos filhos o mesmo desempenho pode tornar-se uma tirania da nossa parte. Por exemplo, 2 filhos estudam na mesma classe e fazem prova da mesma matéria no mesmo dia. Um tira 10 e o outro 7. Pode ser que aquele que tirou 7 tenha estudado mais do que aquele que tirou 10. É que eles têm capacidades diferentes e habilidades distintas. Então, os pais podem exigir deles o mesmo empenho, mas nunca exigir o mesmo desempenho. Aliás, comparar os filhos é sempre uma atitude perigosa. Isso porque essa postura, longe de construir pontes de amizade entre os filhos, levanta muros de separação. Não resta dúvidas que a disputa gera ciúmes e inveja. Privilegiar um filho em detrimento a outro pode abrir feridas profundas na alma e deixar sequelas permanentes. Os pais devem tratar os filhos com a mesma firmeza e doçura. Devem educá-los sob os mesmos princípios e com os mesmos valores. Porém, devem respeitar a individualidade dos filhos e observar as suas peculiaridades. Os pais devem usar as mesmas normas, mas nem sempre os mesmos métodos. É oportuno lembrar aqui a atitude errada de Isaac e Rebeca com respeito à criação de seus filhos Esaú e Jacó. O pai amava mais o primogênito e a mãe mais o caçula. Essa predileção dos pais acabou afastando Isaac de Rebeca e jogando um filho contra o outro. Todos saíram perdendo. Feridas foram abertas. Mágoas foram alimentadas. Distanciamento foi imposto. É digno de nota que o mesmo erro foi cometido mais tarde por Jacó. Ele amava mais a José do que aos seus outros filhos. E isso alimentou ódio no coração dos demais filhos de Jacó por José, culminando assim em sua venda como um escravo para o Egito. É claro que Deus transformou esse mal em bem, mas toda a família sofreu durante mais de 2 décadas as consequências daquele desvario. É preciso dizer com muita clareza que o nosso lar precisa ser um canteiro fértil para se cultivar a amizade nos relacionamentos e não a hostilidade. Embora sendo nós diferentes uns dos outros, somos uma só família. A despeito de nossas fraquezas, precisamos amar uns aos outros. Por causa dos nossos flancos vulneráveis, precisamos proteger uns aos outros. A família precisa ser um lugar de aceitação e acolhimento. Precisa ser um lugar de enfrentamento e encorajamento. Precisamos ter a dureza do diamante, mas a sensibilidade da seda. Precisamos confrontar em particular e defender em público. Precisamos amar e perdoar, advertir e consolar, conduzir e restaurar. Como pais, precisamos conhecer os nossos filhos. Precisamos abrir avenidas de comunicação com eles a fim de facilitar as suas alegrias mais doces e suas tristezas mais doídas. Nós precisamos ser amigos de nossos filhos. Isso exatamente para
para que eles encontrem em nós um porto seguro na hora de suas crises mais assustadoras. Precisamos dar aos nossos filhos não apenas o melhor desta terra, mas oferecer-lhes também as iguarias do céu. Precisamos pregar para eles e interceder por eles. Precisamos trazer Deus para os nossos filhos e conduzir os nossos filhos até Deus por meio da oração e da meditação na palavra de Deus. Que Deus nos ajude a cuidar de nossa casa com zelo e ternura. Que jamais falte em nosso coração a disposição para amar. Que jamais falte em nossos lábios as palavras de alento. Que jamais falte em nossas mãos a prontidão para ajudar. Que jamais falte em nossas ações a resolução de socorrer. Que jamais falte em nossos planos uma entrega incondicional a Deus para que Ele cumpra em nós o seu querer e faça de nós um instrumento em suas mãos a fim de sermos um exemplo e uma bênção dentro do nosso lar. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.